Agora, o momento da palavra. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Você tem uma Bíblia aí? Vamos meditar no que Deus colocou no nosso coração? Está no livro de João. Vou abrir a minha Bíblia aqui. João, capítulo 21, versículo 1. Nós meditamos nessa palavra ontem, Bruno, lá na igreja. E eu vou ler aqui. E eu creio que Deus vai falar com as nossas almas. Com você, minha irmã. Com você, meu irmão, que está aí ligadinha. Irmão Luiz, lá de São Roque. Acabou de mandar aqui também o comprovante no meu celular. Deus abençoe, meu irmão. Deus multiplique na vida do irmão todo o bem que o irmão faz pela obra. Irmãos, eu peço a você de todo o coração. Está sendo planejado o último final de semana do mês, né, que é a sexta-feira da vigília e o domingo, chamado Domingo da Ressurreição. Irmão, no nome de Jesus, marca aí na tua agenda, vem estar conosco. Tudo que fazemos, Bruno, é na direção de Deus para abençoar a vida do povo. E eu creio que aquele que der ouvido, aquele que atender o chamado do Senhor será abençoado. Não vai sair da forma que entrar naquele lugar, não vai. Eu creio em nome de Jesus e assim eu profetizo. Sairão de lá honrados, abençoados, tocados pelo poder de Deus. Então eu convido você de todo o coração a marcar aí na tua agenda. E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. João, capítulo 21, versículo 1. Vamos ler até onde Deus der de nós lermos. Diz assim: depois disso, manifestou-se outra vez Jesus aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já de manhã, Jesus apareceu na praia. Sendo já de manhã, Jesus apareceu na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e também pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanharam. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos,
não se rompeu, e mesmo sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tocou o pão, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão, entristecendo-se por lhe ter dito a terceira vez: me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais novo, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará por onde não queiras ir. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, lhes disse: segue-me. Só até aqui. É a palavra que Deus nos dá nessa manhã. Pedro teve uma experiência, e essa primeira experiência que ele teve com Jesus foi quando ele decide seguir o seu ministério com Jesus, seguindo a sua caminhada com Jesus. É quando ele, na primeira pesca maravilhosa, Bruno, ele sendo um homem perito, preparado, um homem experiente na pescaria, ele não apanha nenhum peixe. E aparece um homem na primeira pesca e diz: joga para o lado direito. E a Bíblia diz que ele disse: mas olha, tendo eu trabalhado a noite inteira, perito. Você já viu, Bruno? Não sei se você já viu como que é um caiçara raiz mesmo, um caiçara que vive da pesca. Estava falando ontem na igreja. Ele sabe a lua certa para pescar, né? Ele sabe quando de dia, se ele olhar para o mar e falar: ó, hoje a maré vai estar mais alta, então dá para lançar as redes. Eles vão estendendo redes quilométricas. Ah, hoje não, hoje a maré, hoje não vai subir e hoje não tá legal. O mar tá mais quente, tá mais frio. Eu sempre admirei os pescadores ali em Caraguá. Saem, Bruno, fica a noite inteira. Aí eles paravam, não sei agora, não vi mais as últimas vezes que eu fui. Mas eles ficavam a noite inteira pescando, vinha com a canoa, aqueles barcos maiores um pouco que canoa, cheios de peixe. E já faziam uma filinha de mulherada dos vizinhos ali, para comprar direto com eles. Meu Deus do céu, você comprava camarão, os camarãozão bonitos, sabe? Mas eles sabiam a hora certa de lançar a rede. Então Pedro... conhecimento, né? Então, Pedrão era assim. O Pedrão era vamos dizer, preparado, tinha experiência para isso. Naquela noite não pegou nada. Nem uma sardinha para pôr na lata, para falar que pescou. E aí um homem aparece na praia e diz: ó, joga o lado direito. A Bíblia diz que nessa primeira pesca maravilhosa foi tão
grande número de peixes que ele tem que chamar os seus sócios. Ele tem que chamar outro barco. E ele tem que pedir ajuda para o barco dele não afundar, para o barco dele não ir a pique. Mas depois que ele traz os peixes, Jesus diz assim: ó, agora tu és pescador de almas, de homens, de vidas. E essa pesca aqui foi quando Jesus, já sendo sacrificado, judiado, humilhado, morto, Jesus passou por tudo que passou. O que o Pedrão fez? Quando lá na primeira pesca Jesus diz: agora tu serás ganhador de alma, tu serás ganhador de homens, de vidas, segue-me. A Bíblia diz que Pedro larga tudo, larga a rede, larga barco, e ele vai seguir Jesus. Quando Jesus ele é crucificado e morre, ele se manifesta 2 vezes aos discípulos. Essa é a 3ª vez que ele vai se manifestar aos discípulos. Mas antes de se manifestar para Pedro e para quem estava com Pedro, Pedrão diz assim: acabou Jesus, acabou o ministério, acabou esse negócio de ficar pregando o reino de Deus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha rede, para eu não morrer de fome. Eu vou voltar para o meu barco. Foi lá, achou o barco, a rede, e ele volta. Porém Jesus se manifesta. Primeira coisa, que quando eles estão voltando, meio frustradão, de manhãzinha, sem peixe nenhum, a Bíblia diz que Jesus já está lá esperando eles na praia. Jesus diz: ó, filhos, apanharam alguma coisa? Um dos discípulos falou: vixe, alguém está chamando nós de filho. Aí esse mesmo homem diz: filhos, joga ao lado direito. Aí eles disseram: vixe, é o Senhor, é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro se joga, ele se veste rapidinho com a túnica. Quem sabe a túnica estava suada, cheia de água salgada. Cansado, ele tinha tirado a roupa, já era natural de pescador. Mas quando ele vê Jesus, ele cinge, ele se veste e ele também se joga no mar. Ontem eu falei sobre isso. Pedro estava dia após dia esfriando na fé. O mesmo Pedro que lá na primeira pescaria abandonou o barco, a sua rede, e seguiu Jesus, é esse mesmo Pedro que vai dizer: Senhor, acho que o Senhor não precisa passar por isso que o Senhor está dizendo que vai passar, não. Sacrifício, humilhação. Não, o Senhor não precisa. Jesus diz: arredai-vos para trás de mim, Satanás. Aí Jesus vai dizer: Pedro, Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, Pedro. O que acontece? Pedro vai dizendo que ama. E Jesus, ele fala: espera só mais um pouco, você vai ver se você vai provar para você mesmo se você me ama. Jesus está lá passando por aquele espetáculo horrível, né? Um espetáculo de morte, um espetáculo de humilhação. E o Pedrão está lá sentado numa fogueira, no pátio, com homens que não praticavam a sua fé, não criam no seu Deus e até zombavam do Senhor. Mas Pedro estava lá. Alguém olha para ele e diz: você é um deles. Você veste como ele, você fala como ele. Aí, ó, você tem os trejeitos dele. Você é um deles. E Pedro vai negando. Vai dizendo: nem conheço esse homem. Eu não sei nem quem ele é. Pedro está vamos dizer, numa ladeira abaixo, caindo, deixando a sua fé, o seu propósito. Jesus morre. Para Pedro, acabou. O que Pedro faz? Volta o caminho. Vou buscar meu barco, minha rede. Aí Jesus aparece. E quando Jesus aparece, o
que ele diz: filhos, pegaram alguma coisa? Não, joga o lado direito. E um discípulo diz: Pedro é o Senhor. Ele se veste com vergonha e se joga no mar, lembrando de tudo que ele fez. Ele negou Jesus. Ele falou: vixe, Jesus deve estar doido comigo, vai me pegar. E ele se joga no mar. E os homens vêm arrastando a rede com os barcos e ele fica lá no mar, mas sem graça, sabe? Meio com a cara lisa, como diz o outro. Graça e paz, Senhor. Jesus diz: vamos comer aqui, vamos jantar. E aí, acabaram de comer, ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Aí Jesus faz ele lembrar lá da primeira pescaria: então apacenta minhas ovelhas. Querendo dizer: eu não te chamei para ser ganhador de homens, de almas? Você está aqui pescando de novo? Pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez ele pergunta, mas Pedro fica triste. Poxa, ele está com mágoa de mim mesmo, ele está bravo comigo. E aí Jesus diz: então apacenta minhas ovelhas. Pedro, aproveita, porque hoje você é moço, você diz: eu vou e vai, eu visto essa roupa e visto, mas vai chegar um dia que você não vai querer ir, vão te levar. Você não vai querer vestir tal roupa e vão te vestir. Vai chegar a tua velhice, então faça o que Deus te chamou a fazer agora. Por que Deus mandou uma palavra como essa? Ontem eu estava meditando nessa palavra. Nós estamos vivendo um tempo que as missões que Deus nos dá, nós deixamos por nada. Por exemplo, tem mães que a missão dela é orar pelo filho. Enquanto Deus der fôlego a ela, orar pelo filho. A irmanice me contou um testemunho de uma irmã que orava pelo filho, Bruno. Vivia preso nas drogas, dava problema, era o capeta dentro de casa. Um dia Deus virou a chave. Ele foi congregar em uma igreja no interior e disse: eu vou ser crente, eu vou servir a Deus. Aquele que era drogado, bebia, vivia preso, era só Deus. Porque aquele que vive no vício, ele não está destruindo só a vida dele, destrói dos pais, dos irmãos. E é ameaça, é dívida com droga, é o que vai preso, tem que viver visitando, e é jumbo, e é advogado. Pode ver que desgasta todo mundo. Quem sabe seja a tua missão. Eu disse ontem na igreja: a primeira missão é nós ganhar nós mesmos para Jesus. Depois ganhar os nossos. Dar um bom testemunho onde trabalhamos, onde congregamos, onde moramos. Hoje o Senhor está dizendo: quem sabe você está tão preocupado com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai calçar, com o dia de amanhã, que você esquece que Deus te guardou até aqui, que Deus sempre esteve contigo, e aí você quer abandonar. Hoje o Senhor está dizendo: não abandone o meu chamado na tua vida, não abandone os meus planos na tua vida. Eu te dou barco, eu te dou rede, eu sou dono do mar, eu preparo o peixe, eu preparo o suprimento, mas não deixa de fazer a minha vontade. A vontade de Deus para a vida de Pedro era ganhar almas, a vontade de Deus na vida de Pedro era ganhar homens, era ser pescador de vidas. Mas ele pensou: Jesus morreu, acabaram com o nosso mestre, então agora acabou esse negócio, eu vou voltar ao meu caminho. Não, em nome de Jesus, não pense dessa forma. Deus não fez nada ainda no meu casamento, na minha vida financeira, ainda não me curou, ainda não fez milagres que eu tanto espero, então eu vou ficar só aqui nessa parte buscando por mim mesmo, eu vou aterrissar meu avião. Não, o Senhor está dizendo: em nome de Jesus, enquanto você trabalha, eu cuido dos teus. Em nome de Jesus, enquanto você, aleluia, é fiel à minha palavra, eu cuido de você e dos teus, das tuas necessidades, das tuas lutas. Hoje o Senhor está dizendo: não deixe a tua missão, não deixe, aleluia, aquilo que um dia Deus te deu como chamado, como missão nessa terra. Não deixe, não largue. Deus te deu dons de evangelizar,
evangelizar, você sempre foi um imã de almas, você sempre foi um imã, aleluia, do sofredor. Você canta, você prega, você ora. Deus te deu dons, colocou sobre as tuas mãos unção, sobre a tua cabeça unção, para que onde você tocasse, ali o poder de Deus se manifestasse. Mas você está se esquecendo, você está, aleluia, se afastando cada vez mais do propósito de Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo: volta, 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 porque, aleluia, o plano de Deus na sua vida está de pé. O que Ele tem para você, aleluia, está de pé. Não volte o caminho, não abandone a tua fé, não abandone o teu propósito, não. Receba essa palavra e que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa te reerguer, te levantar, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, vencer as lutas, as dificuldades, vencer, aleluia, o dia mau, mas olhando firme para a cruz, firme para o alto. Quando lhe faltarem forças, você vai dizer: vem, Senhor, sobre a minha vida. Quando lhe faltar ânimo, você vai dizer: vem, Senhor, aplane nos meus caminhos. Mas é não parar, é não desistir. Não despreze os dons que Deus te deu, não despreze. Hoje a igreja está tão preocupada em solucionar problemas, em resolver situações, está tão preocupada em correr de um lado, correr do outro, mas está deixando o propósito real de Deus. É salvação para a tua alma, é salvação para a tua casa. Se você parar, quem vai orar pelos teus? Se você desistir, quem vai buscar pelos teus? Se você voltar o caminho, quem vai buscar pelos teus? Ontem eu estava falando sobre pessoas que dizem: não vou ficar mais aqui na CCA de Santo Amaro, porque aqui tá desorganizado, não tem problema, aqui tem essa luta, essa dificuldade. A pessoa, se ela parasse para entender que Deus deu a ela uma missão, quem sabe a missão é essa: mostrar um problema, uma situação adversa, um defeito na igreja, para que através dela aquilo seja solucionado, ela ficaria posicionada, ficaria ali firme, para que Deus honrasse ela. Mas não, é melhor eliminar e deixar para lá o problema do que entender que Deus quer usar como instrumento para solucionar. Creia, aí onde você trabalha, onde você mora, onde você congrega, onde você está, Deus tem um plano, um propósito. Deixa Deus te usar. E na sua vida o nome de Deus vai ser glorificado. É a palavra. Deus abençoe. Negociar a minha Não fé. negocia não. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei. Não abandona. Eu tenho crido e olharei pro alto. Aleluia. Glória a Deus. A minha coroa vão querer de mim roubar. O diabo quer tirar. Mas minha essência ele me mandou não guardar. Não deixa. Ora vem, está chegando. Aleluia. Dia, até que ele venha. Glória a Jesus. Eu vou. Glória a Jesus. Alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor.
glória a Deus. Dá glória ao teu Deus. E diga: eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou negociar. Aleluia! Glória a É muito Jesus. grande para mim, mas eu sei Aleluia. quem eu tenho crido. Deus poderoso, Deus santo lindo, Deus criador dos céus, da terra, do universo. Querer de mim roubar, mas Amém. Deus abençoe o irmão Amós. O áudio tá muito baixo, meu irmão. Deus abençoe. Tá bom? Irmã Jane de Itapevi também. chegando o dia, Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor renove as minhas forças todas as manhãs. vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que ele cresça, que ele apareça. Que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Já no clima de vigília, Bruno. Vai ser forte. Vai ser forte o que Deus vai fazer naquele lugar. Vem estar conosco. Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, 96, no Largo 13, em Santo Amaro. Eu creio e profetizo um milagre, uma bênção de Deus sobre a tua vida. Todos que estiverem conosco não sairão de lá da forma que entrarem. Em nome de Jesus. Amanhã nós estamos de volta. Com certeza. Amanhã às 6 da manhã. Estamos de volta. Deus abençoe a todos. Beijo no teu coração. Fique com Deus. Ele é o cordeiro que há de vir. Ele é a justiça sobre as nações, governará. Prepara, ó igreja. Prepara, ó igreja. Para o noivo encontrar. Oh glória. E João viu a cidade santa, Nova Jerusalém, e que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu noivo. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus e está com os homens.